Oi, gente! Agora a gente vai fazer uma técnica para noite, que é o esfumado diagonal. Eu já deixei a minha sobrancelha corrigida e já fiz a preparação dos meus olhos com o corretivo tom da minha pele, que a gente aprendeu no nível 1. Então, para começar, eu vou usar 2 pincéis de esfumar, que é esse mais gordinho, bem fofinho, e esse menorzinho, tá? Esse aqui é da Sigma e esse aqui é da Mimimi. As sombras que eu vou utilizar agora são da MAC. Então, na verdade, você não precisa usar necessariamente essa. Se você tiver qualquer outra paletinha que tenha sombras que sejam mais avermelhadinhas assim, vai da sua preferência. Então, eu vou pegar o pincel de esfumar mais gordinho e vou pegar um tom de marrom que seja um pouquinho mais clarinho. Ó, eu tenho aqui um degradê de tons, o mais claro, um intermediário e o mais escuro. Então, eu vou pegar esse tom aqui mais clarinho, com um pincel bem gordinho para facilitar o esfumado. E aí eu vou vir aqui no meu côncavo, que é esse ossinho que a gente tem aqui nos olhos. E em movimentos circulares eu vou começar a aplicar a sombra. Então eu venho aqui, ó, bem no cantinho do côncavo, movimentos circulares. Porque nesses movimentos circulares a gente começa a aplicar a sombra sem ela fazer linha. Isso que é importante no esfumado. E o seu limite é esse ossinho, você não pode subir, tem que estar no máximo ali no côncavo. Então, pegar mais um pouquinho de sombra e aí eu vou esfumando bem de levinho. Vou esfumar quase até a metadinha do olho. O importante é ter a mão bem levinha. Quanto mais levinha for a mão, mais vai facilitar o esfumado. E aí a gente vem aqui, ó, só aqui onde acabam os nossos cílios. Não traz muito pra fora, porque a gente vai fazer um delineado esfumado. Aí se você levar muito pra fora, ele fica marcado. Então, quando você chegar aqui na pontinha dos cílios, começa a fazer um movimento pra dentro, que daí vai facilitar em deixar o cantinho do seu olho mais arredondado. Aí você vai esfumar até você chegar na intensidade que você quer e até ele ficar totalmente sem marcação. Esfumado é treino, tem que treinar bastante para ele ficar bem perfeitinho. Movimentos circulares, aí com paciência. Então agora eu já cheguei na intensidade que eu queria desse marrom. Maquiagem também vai muito de gosto. Eu vou fazer do jeitinho que eu gosto, na intensidade que eu quero, mas quando você for fazer, se você quiser uma maquiagem mais clarinha, coloca menos produto, menos sombra. Se você quer que ela fique mais pesada, daí você vai intensificando mais o tom. O importante é você se adequar ao que você gosta. Sempre movimentos circulares, com a mão bem levinha. Se você sentir dificuldade de ficar com o olho aberto ou fechado, segura assim os seus cílios, que fica mais fácil. E você enxerga melhor também o que você está fazendo. Ó, sempre movimentos circulares. Cheguei aqui no finalzinho do olho, eu começo a fazer o movimento para dentro, para me deixar com o fim mais arredondado. Bom, agora eu já cheguei na intensidade que eu quero, vou começar a fazer o degradê com uma sombra um pouquinho mais escura. Eu vou usar esse aqui, que é a Embarque da MAC, mas como eu falei, vocês podem usar qualquer outra que vocês tiverem na casa de vocês. O importante é que seja um tom mais escurinho para fazer degradê. Não necessariamente precisa ser marrom também, você pode usar um tom de rosinha, vinho, laranja, vai da criatividade. Então eu vou pegar com esse pincelzinho menor aqui, que eu já mostrei, da Mimimi. Eu vou pegar o produto e em formato diagonal eu vou começar a aplicar no meu olho. Então eu vou pegar mais ou menos aqui da metadinha, ó, e vou aplicando pra fora, pra ele ficar realmente em formato diagonal.
Ó, é mais nesse finalzinho, porque daí eu vou vir aplicar a sombra preta e aí a gente já cria o degradê para ficar mais fácil de esfumar. Ó, só em formato diagonal, tá vendo? A gente já não faz aquele movimento circular que a gente fez primeiro. Aí você vem sempre colocando pro finalzinho. Aí vou voltar com um pouquinho do marrom clarinho, só pra gente tirar qualquer marcação que tenha ficado aqui no côncavo. Movimento circular pra dentro, pra gente deixar esse formato mais redondinho. Se você quer puxar, aí você vai sempre pra fora. Agora eu tô com o pincel limpo, tá? Só pra tirar qualquer excesso. Então, ó, no formato diagonal a gente vem depositando o marrom escuro. Ó, daqui no final pra dentro. Sempre só depositando. Movimento circular pra dentro. Agora que eu cheguei na intensidade que eu quero, vou voltar com o marrom claro. Vou vir aqui para tirar qualquer marcação. Movimento circular para dentro. Agora já não tenho mais nenhum produto no pincel, ele tá limpo. E aí eu venho aqui com a mão bem levinha, só pra tirar qualquer marcação. Vou intensificar um pouquinho mais o marrom claro aqui, pra ficar bem de acordo com o outro olho. Bom, já cheguei na intensidade que eu quero. Vou pegar esse pincel de sombra, que ele é mais gordinho, é mais fininho. Esse pincel aqui geralmente todo mundo tem, porque ele costuma vir em kit de maquiagem. E vou usar esse iluminador aqui da MAC como sombra. Tá vendo que ele é um tom bem beijinho e bem iluminado? Daí assim, eu tô usando esse aqui porque ele é mais próximo do tom da minha pele. Quando você for fazer, você tem que procurar uma sombra que seja mais próxima da sua. Então eu vou pegar um pouquinho dessa sombra. E aí com o pincel retinho, eu venho aqui e só deposito no meu olho todo. Tem que tomar cuidado de não depositar com a ponta do pincel, porque senão ele vai ficar todo marcado. Você vem com ele bem retinho e deposita com o meio do pincel. E aí eu vou levar até mais ou menos metade do meu olho. Vou aproveitar para já dar uma iluminada na sobrancelha. E aí a gente vem só depositando, você não pode ficar levando a sombra, porque senão ela não vai ficar uniforme. Quando você for fazer esse tipo de maquiagem, precisa ser esse tom mais clarinho, porque olha só, a gente aplica desde aqui de baixo até o canto da sobrancelha. E se é um tom mais escuro ou colorido, ele marca, ele faz um quadrado aqui e aí já não fica legal. Então procura sempre um tom bem próximo da sua pele. Deposita até você chegar na intensidade que você quer. E tá bom. Vou pegar agora o pincel de esfumar menorzinho de novo e um pouquinho daquela sombra marrom escuro. E eu vou só dar uma retocada aqui, ó. Né? Porque quando a gente coloca a sombra mais clara, a gente cobre um pouco do marrom. E aí eu vou fazer o delineado, que na verdade é o que dá o tchan na maquiagem, que é o delineado esfumado. Então eu vou vir aqui com essa canetinha, ela é da Jequiti e ela é bem fininha, olha.
Então ela facilita bastante pra gente deixar o esfumado bem certinho. Então eu vou fazer um risquinho aqui. Desde esse cantinho aqui do olho, a gente vai seguir agora a mesma base que a gente usa para fazer o delineado gatinho. Então eu vou pegar aqui com a caneta deitadinha. Pode ser o delineador em gel, aqueles delineadores líquidos, também não tem problema, tá? Vai dar o mesmo resultado. E aí a gente vem com a caneta deitadinha fazendo o risquinho. A espessura do delineado vai depender de duas coisas. Primeiro é o tamanho do seu olho. Se ele for maior, você pode deixar mais grossinho. Se ele for menor, você deixa mais fininho. E de acordo com o que você gosta, porque se você fizer mais grosso, a sua maquiagem vai ficar mais forte. Então, analisa esses dois itens certinho e vê qual que é o melhor delineado para você. Então, eu vou continuar aqui fazendo o risquinho. Eu não vou com a caneta fazendo tudo de uma vez, porque é muito fácil o delineado ficar craquelado e torto. Aí você vai fazendo bem devagarzinho para ficar bem pretinho. Errei, vou limpar, que eu pisquei. Vou pegar um cotonetinho e vou tirar aqui. Pegar um pouquinho só de demaquilante. E aí você vem com o cotonetinho, com um pouquinho de demaquilante. E agora vamos consertar. Então vou pegar de novo aquela sombra iluminadora. Vou aplicar aqui nesse meinho. Vou pegar aquele pincel de marrom. E vou fazer aqui esse esfumado intermediário. Não precisa ficar desesperada quando você erra, é super fácil de arrumar. Ó, e deposito a sombra aqui de novo. Problema resolvido. Vamos continuar. Aí você vem fazendo risquinho até o finalzinho ali do seu olho. Eu gosto de dar uma puxadinha aqui no final porque eu tenho bastante pele. Aí ele é fácil de craquelar. Então se você tem também, ó, dá uma puxadinha aqui e outra aqui. Não fica puxando assim, ó, que daí vai ser mais fácil de craquelar. Então eu fiz o risquinho do início dos meus cílios até o final dos meus cílios. Não fiz muito grande porque o meu olho é pequenininho, então eu não posso. Aí eu vou vir agora com um pincel de sombra mais fofinho assim, tá vendo? Vou pegar uma sombra preta. Vou usar essa aqui que ela é bem pretinha, que ela é da Urban Decay, é a Blackout. Como eu falei, não precisa ser essa, você pode usar a sombrinha preta que você tem em casa. E o pincelzinho que você tem em casa. Esse aqui é da Eudora, da linha Soul. Então eu vou pegar um pouquinho de sombra. Vou dar uma batidinha para tirar excesso. E eu venho aqui só depositando em cima da marquinha do delineado que ficou ali no final. Que ele tem que ficar bem esfumadinho. E também na diagonal. Então por enquanto, ó, eu venho só depositando a sombra. Não esfuma, você não pode esfumar essa sombra agora. Você tem que só colocar. Se você ficar esfumando a sombra, você vai fazer uma meleca, vai um tom entrar no outro, vai tirar totalmente o degradê e não é a intenção da maquiagem. Então primeiro a gente só deposita. Olha como ele já vai ficando mais pretinho. E vai depositando sempre na diagonal. A intensidade desse preto também vai variar do que você quer. Você pode colocar menos ou mais, tudo depende do seu gosto.
Bom, agora que eu já depositei a sombra preta, eu vou voltar com aquela sombrinha marrom pra gente dar uma esfumadinha. Pegar um pouquinho dessa sombra iluminadora e vou depositar aqui nesse início do olho. Sombra marrom, pincelzinho de esfumar menorzinho. Eu uso esse menor para aplicar o marrom escuro porque ele é mais preciso, então a minha cor fica mais intensa, sem espalhar demais. E aí eu venho aqui, ó, entre o marrom que a gente já passou, eu venho praticamente também só depositando a sombra. Ele é para se ficar qualquer marcação na maquiagem, você vir e retirar. Se você quiser e tiver um côncavo legal para isso, você pode trazer esse pretinho um pouquinho mais para cima. Eu não vou levar porque eu não gosto de uma maquiagem tão forte, então vai do gosto de vocês também. Sempre assim, ó, deixando redondinho. Mas também não é para levar preto lá em cima, gente. Tem que ficar esse degradezinho assim de sombra, o marrom clarinho, o marrom escuro e o preto. Vou voltar com o marrom clarinho para intensificar o tom aqui do degradê ali em cima. Ó, movimento redondinho para dentro. Vou retocar um pouquinho do preto só aqui embaixo. E vou vir com um pincel de esfumar limpinho, ó, não tem nada de sombra. E vou vir aqui em movimento circular para tirar realmente qualquer marcação. A maquiagem começa a tomar já um pouquinho de forma. Quando eu trabalho com preto, eu sempre gosto de vir reintensificando todos os tons que eu usei, para mim não perder, porque o preto ele é um tom muito forte. Então qualquer errinho você pode acabar com a maquiagem. Então eu sempre vou com bastante calma, sempre retocando os tons para ter certeza que todos vão ficar bem evidentes. Aí eu venho depositando o preto. Bom, já coloquei o preto. Agora eu vou vir pincel de esfumar pequenininho, sombra marrom escuro, tirar o excesso, movimentos circulares para dentro. Ó, dedinho aqui, pra gente esticar totalmente a pele, nunca só pro lado. Vou intensificar um pouquinho mais o preto, só aqui nesse cantinho. Vou voltar com o marrom clarinho, movimentos circulares para dentro. Vou voltar a intensificar o preto, que eu não quero que ele suma desse cantinho aqui. É assim, vocês vão fazendo os dois olhos junto e aí você vai comparando um com o outro. Agora eu vou limpar tudo isso aqui, pelo amor de Deus. Pegar algodão e um pouquinho de demaquilante. Aqui nesse cantinho, quando eu vou limpar, eu sempre venho com a parte do algodão seca,
pra mim não deixar aquela marca muito evidente. Rosto devidamente limpo. Vamos aplicar os cílios postiços. Cílios que eu vou usar esse aqui da First Kiss. Eu já joguei a caixinha dele fora, então eu não sei indicar qual modelo que é. Bom, não preciso cortar. Eu vou passar o rímel antes dos cílios. Fica mais fácil depois para não precisar ficar grudando um no outro. Eu acho mais fácil na hora de aplicar os cílios postiços a gente puxar assim, que daí consegue pegar eles mais certinho. Então sempre de cima para baixo, ó, movimentos sempre circulares e depois de baixo para cima. Nossa, a gente fica com uma cara horrível, né, fazendo isso. Vou usar agora esse daqui da Eudora também, porque ele é mais fininho. Eu gosto de misturar os dois.